Mateuzinho, ela aqui. Depois eu mostro aqui, tá bem bonito. Quem que tá bonito? O meu filho. Ah, bom. Eu pensei que era você. Deve ter um susto, né? A dona Dulce, a dona Norma e a dona Dorinha. Tudo dona, você viu? Pessoal da Academia Vida, um abraço para vocês aí acompanhando o programa Abordagem Regional. Tem um assunto que eu vou discutir daqui a pouco, né? Não é já não, daqui a pouco eu vou discutir, que é sobre embargos infringentes. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Marcelo? Embargos infringentes. São embargos que estão infringindo alguma coisa, né? Faz sentido, né? Embargo é quando para, né? Tá embargado. Infringente quando infringe alguma coisa. Então logo eu acertei. Depois eu vou perguntar para minha amiga Billy, porque ela cursou um pedacinho de direito. Vou fazer uma pergunta? Faz. Como eu não sei do que você está tratando, eu pus uma música de suspense. É suspense? É suspense. Então é suspense. Você acertou. Eu estava procurando entender também sobre embargos infringentes. Se você quiser colocar as imagens para mim da votação ontem, da TV Justiça, nós temos aí algumas imagens do ministro Joaquim Barbosa, Celso Mello. É lógico que eu não vou colocar a sessão inteira. É só para a gente entender. Aí está aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E eu estava procurando entender o que é embargo infringente, porque eu não fiz direito, né? Não sou advogado, nem tampouco sou pesquisador de leis. E como saiu isso e o comentário nacional, em alguns lugares, manifestações, me parece que fizeram uma manifestação no Rio de Janeiro, tinha 16 pessoas. Mas fizeram um manifesto. Né? Porque as pessoas, às vezes, nem se atentam. E eu peguei um pedaço da votação de ontem que aconteceu. Vocês estão vendo aí Justiça ao vivo. Na verdade, foi transmitida ao vivo. E como foi gravado, fica o ao vivo no gravado. Mas isso que você está vendo no cantinho, logo abaixo o logo da Mix, Justiça ao vivo, desconsidera o ao vivo. Foi ontem. E um pedaço em que ele faz uma menção à época da ditadura. Eu achei interessante a fala do ministro Celso Mello. Aí eu fui pesquisar. Deixa a imagem aí do Celso Mello. Entre as variações, olha que bonito, Marcelo, para você essa, hein? Entre as variações em torno, olha, vou falar difícil agora, hein? Entre as variações em torno do significado embargo infringente, é um obstáculo que posterga. Ficou mais fácil agora, né? Agora eu não entendi nada mesmo. Então cabe perguntar, qual seria o obstáculo postergatório? É aquele que vai vir ainda, né? Que vem no futuro, né? A resposta é simples, meu amigo Marcelo. Olha como a resposta é simples. Meu Deus. Trata-se do prolixo emaranhado de leis cujos significados oscilam nos cérebros dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ficou fácil entender. Que Deus tenha piedade de nós. Ai, meu Deus, deixa as imagens aí, tá chegando uma informação. Escrito, o que é mesmo? Ai, Deus. Mas eu gostei dessa frase, né? Ah lá, é bom que a gente... Entre as variações em torno do significado embargo infringente é um obstáculo que posterga. Então cabe perguntar, qual seria o obstáculo postergatório? E a resposta é simples. Trata-se de um prolixo emaranhado de leis cujos significados oscilam nos cérebros dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Ou não, como diria Gilberto Gil. Legal, né? No Brasil, no âmbito civil, o embargo infringente é o recurso cabível contra acórdons não unânimes proferidos pelos tribunais nas ações que visam a reapreciação das ações impugnadas pela parte recorrente. Ficou mais fácil agora? O nosso amigo mandou um cartaz aqui explicando, ele mandou uma notícia aqui Okay. sobre isso. Fala no microfone, Marcelo.
Não, é que eu tava só explicando pra ele. Então diga, que amigo? O William aqui mandou aqui pra gente uma notícia sobre os embargos infringentes e mandou até um cartaz aqui, se vocês puderem abrir ali depois. Será? Deixa eu ver o cartaz, que eu tinha separado um cartaz também, inclusive falando sobre as penas. É esse mesmo. Saiba o que acontece agora, que o Superior Tribunal Federal aceitou embargos infringentes. Ô, Brandão, você conseguiu separar aquela foto pra mim ou não? Eu ia falar daqui a pouco, mas já resolvi. Ó, tá aqui, Aí eu já desabafo logo de cara. Ó a foto aqui. Não, tá lá. Tem lá, né? Você achou ela aí pra mim, ô Brandão? Aquela foto que eu pedi? Que absurdo. Veja o que acontece com os embargos infringentes. Tem pessoal falando que vai ter um novo julgamento, que os mensaleiros vão ser julgados de novo. Você precisa do papel, Billy? Então tá aqui, não tem problema. Tá o papel na sua mão. Vai ter um novo julgamento? Não tem nada disso, novo julgamento. O que acontece é que quando saiu a condenação por parte do Supremo Tribunal Federal aos acusados, que são 20 e 23, se não me falha a memória, é isso? Quando saiu a condenação, não foi unânime em segunda instância. Ou seja, parte votaram a favor e outros 4, se não me falha a memória, votaram contra. Então não foi unânime. Quando não é unânime, cabe esse outro recurso que está na lei. Infelizmente, está na lei. Vamos entender melhor? Coloca no ponto para mim aquela matéria. Aí, tá aí separa ela, mas vamos usar a matéria primeiro do Joaquim Barbosa. Eu ia inverter e vou inverter. Segura um pouquinho, 12:02. Ô Billy, vamos falar as vagas do pátio, que depois a gente vai se envolver num assunto e a gente vai ficar... Empresta o microfone aí, Marcelo. Vamos preparar. Billy, chega aqui no seu púlpito. Eu retiro. A Billy não vai mais dançar Carmen Miranda, Tico Tico no fubá. Eu achei melhor não. Vamos falar sobre embargos infringentes. Vamos embora, Billy. Depois a gente come as frutas que você comprou. Não tem problema, né? Ou você faz questão de dançar com a cesta na cabeça? Não faço questão. Fala no microfone. Bom dia. Não faço. Bom dia. Bom dia. Você não faz questão? Não faço. Não sou boa dançarina. E as frutas, o que a gente faz agora? As frutas a gente come de sobremesa. Tá bom. Na boca, né? Pera um pouquinho que tem que virar aqui. Pera aí. Tá bom assim, ô Brandão? Beleza. Vagas do pátio de Descalvado. Depois falamos das frutas e dos embargos infringentes. Exatamente. Billy. Então, as vagas para o sexo masculino. Vendedor acima dos 25 anos. Auxiliar de linha de produção. Porteiro acima de 20 anos. Serviços gerais. Soldador com experiência. Eletricista. Esse soldador com experiência para trabalhar em Porto Ferreira, tá? Eletricista industrial com experiência também em Porto Ferreira. Soldador MIG, padeiro com experiência, serviços gerais acima de 18 anos, serviços gerais para sítio, família para morar, 2 homens para trabalhar com experiência, também para deixar currículo. Montador de móveis acima dos 21 anos, ajudante geral, motorista canavieiro, operador de máquinas, técnico em informática, com curso e experiência, manutenção em mecânica, motorista com CNH-D acima dos 25 anos, motorista de caminhão com CNH-C-D acima dos 20 anos, vendedor, serviços gerais acima dos 18 anos. Agora as vagas do pátio de Descalvado para o sexo feminino: auxiliar de produção, vendedora, auxiliar de cozinha para padaria, vendedora dos 18 aos 40 anos com curso de informática, empregada doméstica acima dos 23 anos, auxiliar de serviço geral com disponibilidade para trabalhar à noite e nos finais de semana, e empregada doméstica dos 23 aos 45 anos com experiência e referência. Para ambos os sexos, consultor cosmético, químico ou técnico em química com CRQ, experiência em laboratório, cozinheiro com experiência e disponibilidade, auxiliar de cozinha acima dos 18 anos, pizzaiolo acima dos 18 anos, garçom com conhecimento em informática, operador de caixa com experiência e conhecimento em informática, auxiliar administrativo, desenhista com experiência
e vendedor externo com experiência e conhecimento em informática. O pátio de Descalvado fica na rua Madre Cecília 397, no Jardim Belém. Para você que vai até o pátio, não esqueça os documentos: CPF, RG e carteira de trabalho, além do currículo, se você tiver ele pronto, bem feitinho e destacando aquilo que você tem mais experiência. Boa sorte a todos. Vagas do pátio de Descalvado. Bom, eu ia chamar um intervalo, mas segura aí um pouquinho o primeiro intervalo, que eu quero aproveitar a presença da Bili, que ela quase concluiu o curso de Direito. Fez quanto? 3 anos, Bili? Fiz 3 anos completos. 3 anos. Então tem uma noção, ela entende um pouco mais sobre embargos infringentes que eu. Né? Pelo menos ela deu uma pesquisada sobre os embargos infringentes e a gente está vendo que está dando uma repercussão a nível nacional por conta, inclusive escutei várias pessoas falarem, né? Não foi uma nem duas, várias pessoas falando sobre os embargos infringentes. Olha, o poder executivo foi corrompido, o poder legislativo está corrompido e agora a nossa única esperança seria no judiciário. E parece, se aprovarem os embargos infringentes, também estaria corrompido. O importante, né, que a gente frisar aqui, porque dá-se a impressão, principalmente para a gente que é leigo no assunto, de que foi algo criado agora para beneficiar os mensaleiros. Coloca para mim a matéria do Joaquim Barbosa e o Celso Mello tem uma colocação. É aquela dos embargos infringentes. Tá no ponto? Ô Billy, fica aí no seu púlpito, acompanhe comigo a fala do ministro Celso Mello para a gente entender e depois comentar sobre os embargos infringentes. Solta para mim, vamos assistir. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Comunico que estão presentes neste plenário os alunos dos seguintes cursos de Direito e Instituições: CEFOR, Programa de Estágio Visita da Câmara dos Deputados; Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, capital; Faculdade Metropolitana de Curitiba, Paraná. Sejam todos bem-vindos e que essa sessão seja a todos proveitosa. Chama a julgamento o agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 470. Em continuação, passo a palavra ao ministro Celso Mello. Senhor presidente, eu inicialmente quero saudar a presença em plenário do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, estendendo à sua excelência os melhores votos de sucesso e de muita felicidade à frente dessa importantíssima instituição da República, que é o Ministério Público. Seja bem-vindo, portanto. Senhor presidente, o encerramento da sessão do dia 12 de setembro, quinta-feira, independentemente da causa que o motivou, teve para mim, senhor presidente, um efeito virtuoso, pois me permitiu aprofundar ainda mais a minha convicção em torno do litígio ora em exame, e que por mim fora exposta no voto que redigira e que já se achava pronto para ser proferido na semana passada. Impôs-se registrar ainda, senhor presidente, um significativo evento na nossa história constitucional, vinculado, por uma feliz coincidência de datas, a este julgamento, pois, como se sabe, há exatos 67 anos, precisamente no dia de hoje, dia 18 de setembro de 1946, por coincidência também uma quarta-feira, foi promulgada na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, a Constituição de 1946, que restaurou
a liberdade em nosso país e que dissolveu a ordem autocrática fundada no regime político do Estado Novo, que considerava culpados, desde logo, os réus meramente acusados de determinados delitos, sobre eles, em preceito compatível com a índole ditatorial do modelo então instituído, o ônus de comprovar a própria inocência. Era o que estabelecia o artigo 20, número 5, do Decreto-Lei 88, de 20 de dezembro de 1937. Em consequência desse significativo evento, o Supremo Tribunal Federal, logo após o ato de promulgação da Constituição da República, no dia 18 de setembro de 1946, reuniu-se para sua primeira sessão de julgamento, agora sob a égide de uma ordem qualificada no plano político-jurídico pelo signo da legitimidade democrática. Na ocasião, o ministro José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal, assim se pronunciou, saudando, em nome desta Corte Suprema, o surgimento de um novo tempo. Disse aquele eminente magistrado: antes de mais nada, sejam as minhas primeiras palavras de congratulações com os ilustres colegas pela promulgação da nova Constituição, fato que vem de assinalar um marco destacado na vida jurídica do país, precisamente por efeito de suas consequências. Depois de termos atravessado uma longa estrada sombria de indecisões, de incertezas, de um período ditatorial, é com grande alegria que o país readquire o seu poder de nação livre, regido por normas puramente democráticas. Só a ordem jurídica constrói, só a ordem jurídica fortalece as instituições, sem o que a vida e os direitos de cada um ficam à mercê da vontade ou do arbítrio de quem, por acaso, detém o poder. Como disse, né? Fiquei só observando. É lógico que a sessão passou de 2 horas. Não dá para a gente mostrar tudo aqui. E nem a votação, porque a gente já sabe o resultado. E eu vou falar como ficou, né, a votação e como poderá ficar com os embargos infringentes a pena dos envolvidos no caso Mensalão. Tem 2 aspectos que eu gostaria de abordar, que foi em relação, até uma pequena comparação, é lógico, salvando as suas devidas proporções, que o ministro Celso Mello comentou, falando sobre, após um longo e tenebroso período, né, a nação restaura o poder. Coloca para mim, Marcelo, só o finalzinho da frase, só as últimas frases dele. E eu vou fazer uma comparação, inclusive. Disse aquele eminente magistrado: antes de mais nada, sejam as minhas primeiras palavras de congratulações com os ilustres colegas pela promulgação da nova Constituição, fato que vem de assinalar um marco destacado na vida jurídica do país. Segura aí, Marcelo, é mais no finalzinho, as últimas frases mesmo, bem no finalzinho da fala dele. Que ele vai falar só suas consequências. Depois de termos atravessado uma longa estrada sombria de indecisões, de incertezas, de um período ditatorial, é com grande alegria que o país readquire o seu poder de nação livre, regido por normas puramente democráticas. Só a ordem jurídica constrói, só a ordem jurídica fortalece as instituições, sem o que a vida e os direitos de cada um ficam à mercê da vontade ou do arbítrio de quem, por acaso,
detém o poder. Só a ordem jurídica constrói. Foi isso que ele disse, né? É interessante, porque existe, e quando saiu a condenação, segundo a ordem jurídica, os condenados deveriam imediatamente ter sido presos. O recurso entrou agora, o embargo infringente. Inclusive, alguns dos condenados estavam escolhendo aonde eles gostariam de ficar presos, porque todos foram condenados em regime fechado. E de repente a gente pensa que os fatos são recentes. Aí eu estava lendo em 1980 e outras datas sobre os embargos infringentes que cabe quando, em segunda instância, não houve a unanimidade dos votos pela condenação. E os embargos infringentes só são cabíveis a favor dos réus. Essa petição só pode quando os réus é que foram, né, condenados. E houve aí não uma unanimidade, aí pode entrar mais esse recurso. Porque até então a gente tinha ideia, julgou no Supremo Tribunal Federal, terminou o processo, foi condenado, tem que ir para a cadeia. A Bíblia, que estudou um pouco de direito, é lógico que deve ter ouvido falar na época de faculdade sobre embargos infringentes. Eu falei muito asneira ou está mais ou menos dentro do teor do assunto ora em questão? Está mais ou menos dentro do assunto ora em questão. E diga-se de passagem, como fala um português pronunciado, né? Nossa. Dá até gosto de ouvir. Nossa, né? para mim a gente pode não entender uma música muita clássica. A gente pode não entender muita coisa, mas que fala bonito, fala, né? Nossa, fantástico. A coisa mais linda que tem no mundo é o português do Estado bem falado. Novo, que considerava culpados, desde logo, os réus meramente acusados de determinados delitos, sobre eles em preceito compatível com a... Tá vendo? É a Fala palavra certa, no lugar certo, na hora certa. Mesmo porque o plenário estava com pessoas aí altamente qualificadas para acompanharem o julgamento. Agora, as pessoas que estão assistindo aqui de toda a nossa região perguntam: o que tem a ver a TV Mix Regional, num horário regional, que deveria estar falando sobre os assuntos regionais, estar indagando as questões sobre embargos infringentes? O que tem a ver, Billy? Falar nesse momento para uma região, né? Logicamente não estamos em rede nacional, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não têm acesso, inclusive nem viram a sessão da Justiça. Aí o ano que vem tem eleições, tem que escolher, tem que votar, e não sabe, porque não acompanha o que acontece na nossa região, tampouco em nosso país, porque quem vai governar são as pessoas eleitas por nós também da região. Então é de suma e extrema importância que nós tenhamos a plena convicção, quando formos depositar os nossos votos, a consciência plena de que estamos escolhendo a pessoa certa para o lugar certo, para representar a nação. Se hoje existe corrupção no executivo, no legislativo, e agora estão se falando também no judiciário, é importante dizer que a lei foi feita para ser cumprida. Infelizmente, os legisladores não a cumprem, mas os ministros do Supremo têm que fazer, no meu entendimento, valer a lei. Correto, Billy? Tudo que você falou, eu acho super válido, é isso mesmo. Nós estamos, não com um problema regional, com um problema nacional, não é? Onde 95% dos brasileiros não entendem o linguajar jurídico. Não entendem, não sabem o que é embargo infringente, não sabem o que é acórdão, não sabe, simplesmente não tem conhecimento. É acórdão, não é acordeon e nem acordo. São acórdons. Termos diferentes, né? São termos diferentes. Porque às vezes fizeram um acordo, né? Não é acordo, é acórdão. Se você me permite, eu vou explicar assim por alto o que é favor. acórdão. O acórdão é o parecer do juiz
como ele enxerga a lei. Porque a lei tem vários aspectos, né? De você, um enxerga de uma forma, outro de outra. Então, tem várias perspectivas. Então, o juiz fala, não, eu não estou vendo essa lei que está sendo aplicada dessa forma. Então, ele despacha com aquilo que ele pensa. Ele faz o acórdão. Isso ele tem essa prerrogativa. Isso porque não houve unanimidade. Porque Exatamente. quando há unanimidade nos votos, não há necessidade de um acórdão. Exatamente. Certo? Então é assim, cabe embargo infringente quando o acórdão não unânime houver reformado em grau de apelação, quando a pessoa vai apelar, que é no caso do Supremo Tribunal Federal, né? A sentença de mérito. Se houver julgado procedente essa ação. Se o desacordo for parcial, como você já explicou, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência, que é o que está acontecendo com 12.